Bonsoir à tous. Oi, pessoal, meu nome é Ana Emília e hoje eu vou contar uma história para vocês de uma ideia que eu tive, que era para ser algo bem pequeno e acabou assumindo uma dimensão muito maior do que eu tinha imaginado. Primeiro, eu vou contar um pouquinho de mim. Meu nome é Ana Emília, eu nasci em Curitiba e quando eu era criança eu queria ser diplomata. Então, eu sempre estudei muitas línguas e uma delas é o francês. Eu estudei 5 anos de francês quando eu era pequena. Depois eu cresci, não virei diplomata. Estou me acostumando com a ideia que, por um caminho tortuoso, eu acabei virando escritora. O ano passado, não. Esse ano, eu lancei esse livro, A Mamãe é Rock, que era para ser uma versão feminina de um livro do meu marido, chamado Papai é Pop. E, felizmente, ele teve tanto sucesso comercial quanto o livro do meu marido. Eu fiquei 10 semanas entre os mais vendidos na categoria não ficção. Logo de largada, já fui. Teve uma semana ali que eu fui a terceira escritora mais vendida. Enfim, né, deu tão certo essa história que o meu editor me encomendou um outro livro só para falar de Natal. De início, eu não aceitei, porque eu pensei, poxa, eu não sou o ser natalino. Eu nem sei assar um peru direito. Mas eu gosto muito de escrever, eu sempre escrevi, e eu encarei essa história. Dentro do meu processo criativo, quando eu não sei mais o que escrever, eu começo a procurar assuntos que me tocam, né? Ou que me deixam muito feliz, ou que me deixam triste. E vejo o que sai disso tudo. Uma questão, como socióloga, eu tenho um olhar muito atento para a sociedade. E uma questão recente que me toca muito é a questão dos refugiados. Esse mundo de imigrantes chegando aqui, que a gente sabe que eles largam a vida que eles têm, chegam aqui, muitas vezes não sabem nem falar a língua. Eu vejo eles na Polícia Federal, nas rodoviárias, nos aeroportos. E quem nunca viu um refugiado na rua aqui, levanta a mão. Porto Alegre está lotada. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados, né? A maior migração hoje para o Brasil vem do Senegal, depois da Nigéria e depois da Síria. Quando a gente fala em refugiado, todo mundo imagina a Síria, guerra, aquelas coisas, e as pessoas fugindo, né, de um conflito. Mas, na verdade, um país que não oferece emprego, que não oferece uma situação econômica para os seus cidadãos, esse cidadão, quando ele vai para um outro país, ele pode entrar como refugiado, pelo menos no Brasil. Em Porto Alegre, hoje, a gente tem 1.800 senegaleses, estima-se, e 1.600 haitianos e dominicanos, que é uma língua que fala francês e tem a ver com o que eu vou contar para vocês. Mas ainda a respeito dessa sensação que a questão dos refugiados significa para mim, na semana passada, o filósofo Zygmunt Bauman, ele também já foi um refugiado polonês, lançou um pequeno vídeo na TV falando sobre essa questão. Ele disse que os refugiados personificam os nossos medos, porque a gente sabe que eram pessoas poderosas nos seus países, felizes, como nós somos aqui, mas que hoje eles perderam tudo, perderam o trabalho, estão aqui. Então, assim, ainda que o Bauman está falando da Inglaterra, a gente está aqui no Brasil, a gente não está tão bem assim. Mas, de qualquer forma, a gente tem nossa família, nossa casa, nosso trabalho. E essas pessoas, os refugiados, eles largam tudo isso para ir para um país distante, que não sabem a língua, não sabem o que eles esperam. No fundo, a gente tem medo de um dia ter que passar por isso. Eu sou uma espinosista, então, assim, eu sou uma pessoa otimista. Eu penso que a vida segue uma linha de encantamento que nem sempre é linear. Pode dar voltas, não é óbvio, e pode acontecer alguma coisa muito maravilhosa. Às vezes, de um problema, a gente pode fazer alguma coisa que muda o planeta. Agora, eu vou contar uma história para vocês. Tem uma amiga que mora na Ramiro, deve estar aí na plateia. E um dia ela me contou que a gente estava conversando sobre os refugiados, e ela me contou que viu um senhor passando e falando com um refugiado na calçada, bonjour.
e o senhor e o refugiado respondeu bonjour, e eles iniciaram uma pequena conversa em francês. E isso me deu uma ideia na hora. Por que eu não podia juntar 3 ou 4 amigas e chamar um professor, né, um refugiado para ser nosso professor? Eu voltava a falar francês, que eu nunca mais tinha falado, e ajudava ele. Propus para as minhas amigas, fiz uma pequena postagem no Facebook, marquei ali 7 amigas que eu achei que podiam se interessar. Meu Facebook era fechado. E nessa pequena postagem, sem foto de criança, sem nada que pudesse chamar a atenção, teve muitas curtidas, alguns compartilhamentos, e eu recebi uma penca de convite de amizade. E as pessoas falavam, não consigo comentar na página dela, e me mandando e-mail, e todo mundo mandando mensagem, e eu pensei, opa, tem alguma coisa aí. Tem muita gente querendo fazer aula de francês. Demorei algum tempo para encontrar um professor, encontrar um lugar e começar uma primeira aulinha. Quem encontrou esse professor foi a Marjorie, uma amiga minha, que era minha colega de pesquisa. A gente passou anos fazendo pesquisa de tendência, conversando com qualquer pessoa na rua sobre qualquer assunto. A gente sempre fez disso o nosso ganha-pão. Então, a gente tem facilidade de recrutar pessoas na rua. A Marjorie encontrou o Júnior, fiz uma pequena turminha, chamei umas amigas, o Júnior contou umas histórias. Eu tinha que escrever meu livro do Natal, lembra disso? Então, o Júnior contou umas histórias, virou uma história no meu livro, está aí, ó, o Natal no Senegal. Não vou fazer nenhum spoiler, depois no Natal vocês compram e leem. Mas a Marjorie, nessa primeira aula, não entendeu nada e ficou apavorada. E aí eu pensei, vou ter que ter 2 turmas. Uma turma das avançadas, mais ou menos que nem eu, e outra turma para quem não sabe nada, para a Marjorie e para outras pessoas que tinham se comunicado. Então, pensei, quando eu era otimista, eu pensava, 2 turminhas de 10 alunos, maravilhoso, para o professor vai ser ótimo, né? Uma aula por semana, bem legal. E para mim, vou voltar a falar francês, que era o meu objetivo inicial. Nisso, eu organizei uma página no Facebook. E a Marjorie postou, né? Divulgou a página. Essa postagem, em questão de horas, em questão de dias, ela teve milhares de compartilhamentos e a gente começou a receber muitas mensagens e a gente ficou realmente apavorada com a quantidade de gente que queria aprender francês. Gente, eu nunca imaginei isso. E, mais ainda, e a coisa mais linda, a quantidade de gente querendo ajudar, querendo participar de um projeto para ajudar os refugiados, que eu achava que a maior parte das pessoas era absolutamente insensível, que nem enxergava eles, que passava pela calçada e fingia que não via. E aí foi sensacional. Só que a gente teve que sair recrutando muito mais professor, porque a gente percebeu que não ia poder ser só 2 turminhas de 10 alunos. A gente tinha, de repente, 3.000 pessoas querendo aula de francês. Recrutamos mais gente, começamos a conversar com esses professores. Logo percebemos que não basta falar francês para conseguir ensinar, né? Diferente numa turma de avançado, que o professor até é legal ter um francês complicado para a gente se esforçar para entender. Não, para quem não sabe nada, o professor tem que ter didática, tem que ter um letramento muito bom, conhecer a língua, e uma série de questões que me fez refletir, inclusive, sobre a educação como um todo. Então, recrutamos e fomos selecionando os que estavam mais preparados, o que não significa que os outros não possam entrar num segundo momento. Só que a gente precisa ensinar didática para eles. Enfim, a gente precisa fazer várias coisas. Esse projeto está bem no começo ainda. Esse é o Mussa, um dos nossos professores. As aulas já estão rolando. E, no começo, todo mundo achou linda essa ideia. Começaram a me chamar para dar entrevista, e televisão, e isso, e TED Talk, por aí vai. E aí, no começo, eu não estava aceitando, porque eu tinha medo de não conseguir fazer acontecer. Porque entre ter uma ideia, e principalmente quando a tua ideia infla, e botar ela em prática, existe um caminho gigantesco. Mas, enfim, em 3 semanas, eu acho que a gente conseguiu nos organizarmos minimamente para botar essas aulas em prática. E aí a gente começou a dar entrevista. A repercussão é mais mensagens ainda, e também, bom, vocês
todos devem estar na internet, vocês conhecem essas pessoas, né? Pessoas que odeiam tudo que alguém faz, que adoram voltar a sua raiva contra minorias, ou contra projetos, ou contra qualquer coisa boa que possa ter na sociedade. Quando eu vejo esse tipo de comentário racista, xenofóbico, fascista, eu nem respondo, sabe? Porque é uma coisa assim, a gente vai responder, a pessoa vai responder de novo, e aí tu vai perder dias sofrendo com uma coisa que eu não tenho nenhum minuto para perder, eu tenho um monte de aula de francês para organizar, sabe? Para cada hater, eu vou dizer para vocês que acho que tem umas 1000 pessoas mandando mensagens de incentivo. Então, mas estão aí, né? Hoje em dia, a bonne chance, que significa boa sorte, vai dar tudo certo, está organizada mais ou menos assim. Somos uma plataforma colaborativa, né? Eu, a Marjorie e a Paola, que é doutora em letras e está nos ajudando com ensinar didática para os professores. A gente está focado em treinar os professores, para que eles possam treinar outros professores. A gente tem recebido muita oferta de doação, porque eu ainda nem estou aceitando nada, porque eu eu estou alugando uma sala no Vila Flores, eu preciso ter um lugar mais fixo. Doação de material, computador, quadro negro, carteira, livros. Ontem um cara mandou uma caixa com 100 livros de Paris para a gente, livros escritos em francês, para a gente trabalhar em aula. Empresas me procuram para eu mandar professores dar aula dentro das empresas, designers, fotógrafos. Gente, é um sem fim de pessoas querendo ajudar, e isso é muito bonito. E as aulas estão rolando, vão bem, obrigada, mesmo quando chove. Então, assim, a gente está hoje com 120 alunos, 4 professores, tem mais uns 3.000 na lista, as pessoas não param de me mandar mensagens, respondo quando consigo. Atualmente eu não consigo responder nenhuma, daí às vezes uns me xingam até. A gente está dando treinamentos semanais, hoje à noite tem um treinamento lá no Vila Flores, e a gente está espalhando essa semente dessa ideia pelo Brasil todo. Pessoas de Belo Horizonte me escrevem, Curitiba, Floripa, aqui perto de Porto Alegre, todas as cidades, Bento, Caxias, Farroupilha, Santa Catarina. Então, eu estou sistematizando, assim, eu estou documentando tudo, e a minha ideia é mostrar para os outros como se faz, né? Como que eu estou tentando fazer. Eu não sei se essa história vai dar certo, mas, assim, está dando, e eu quero construir um conhecimento conjunto, e principalmente com muita participação deles. Se isso vai dar super certo, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, muita gente soube do projeto. E muita gente, hoje em dia, quando vê um refugiado vendendo alguma coisa na rua, pensa, será que não tem um professor de francês ali? Parlez-vous français? Où est mon professeur? Parlez-vous français, Junior? Je parle. Merci beaucoup.